Bem-vindos de volta ao podcast Ecos da Intimidade. Eu sou Caroline Magnani, médica ginecologista e sexóloga. Apesar de vocês já saberem que esse podcast é um canal de autoconhecimento e um canal para falar sobre relacionamentos, eu resolvi abrir um pouco mais o leque de assuntos que eu vou trazer para vocês a partir de agora. E eu vou trazer alguns convidados para enriquecer os nossos episódios. Então, para quem não sabe, eu comecei a trabalhar num consultório, que na verdade era um coworking, e o meu convidado de hoje é o Cláudio Mifano, da Livance. Bem-vindo, Cláudio, ao Ecos da Intimidade. É um prazer receber você. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Parabéns aí por mais um empreendimento aí. Acho que você já era empreendedora antes como médica. Às vezes, talvez não sabia, mas já era. Sim. E agora estamos juntos aqui para falar um pouquinho desse teu novo projeto. Obrigada, Cláudio. O episódio de hoje é o lado íntimo do empreendedorismo. Para quem não sabe, além de médica, eu também sou uma mulher empreendedora. E hoje eu estou aqui para incentivar outras mulheres que, assim como eu, em algum momento da vida tiveram o desejo de mudar a sua área de atuação, seja independente de qualquer carreira. Então eu vou pedir para o Cláudio, que é o CEO da Livance, contar um pouquinho da história deles, de como tudo começou. Vamos lá, Cláudio? Boa, legal, Carol. Vamos lá, sim. Bom, antes de eu, dando 2 passos para trás, aí antes de eu virar empreendedor, né, e montar a Livance com mais 2 sócios, eu trabalhei 13 anos no mercado financeiro, estudei administração, fui trabalhar num fundo de investimento, acabei ficando 13 anos lá, então foi uma trajetória legal. Eu entrei, era um local pequeno, tinham 11 pessoas, então tinha um quê meio de startup, né, de empreendedorismo, apesar de que na época, isso era 2002, né, já faz um tempinho, não tinha esse nome startup, empreendedorismo não era algo, acho que tão em voga como é hoje. E depois dessa trajetória legal de 13 anos, eu resolvi voltar para a sala de aula um pouco, fui fazer um MBA nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, né? Acho que o mundo estava caminhando muito para tecnologia, empreendedorismo, era 2014 para 2015. Fui para lá com uma ideia de olhar coisas novas, de mergulhar nesse mundo. Eu tinha muito perfil de investidor, né? Não era assim um empreendedor e tudo mais, apesar de que acho que ninguém é até pular do precipício e virar. Exatamente. Eu conheci o Gustavo, que é um dos outros sócios, ele é engenheiro, a gente passou um ano lá junto, olhando coisas para fazer, ideias, aprendendo metodologias de empreendedorismo, né, que acho que é o forte lá da faculdade de Stanford. E aí, mais para o final, quando a gente estava para se formar, apareceu o terceiro sócio, que é o Fábio, né, o médico, o Dr. Fábio Sokol. Ele conhecia já o Gustavo, e ele, talvez um pouco com paralelo que você falou aí, né, do teu caso, ele tinha 15 anos de carreira, de consultório, já tinha montado consultório com os colegas, já tinha brigado, separado, juntado com os outros, sublocado, passado por todos os desafios aí que acontece bastante, né? Exato, clássico assim, mas que eu não conhecia nada sobre isso. E aí ele ligou pro Gustavo basicamente dizendo que ele queria empreender porque ele estava vendo que o dia a dia dele como médico, aquela carreira dele tradicional, estava ficando cada dia mais difícil, dele e dos colegas, e das colegas em especial, acho que é legal a gente falar também depois, e ele achava que o cenário ia piorar, né? Então ele falou, pô, tem que ter algum jeito melhor da gente criar uma solução para que a carreira dos médicos, das médicas, seja um pouco menos complexa, menos difícil, com menos atrito. E aí a gente se juntou os três e basicamente passamos um ano pesquisando, fizemos mais de 150 entrevistas presenciais com médicos e médicas para mergulhar naquele desafio do dia a dia da carreira. Obviamente o Dr. Fábio conhecia bastante disso, eu e o Gustavo não. Sim. E a gente falou, poxa, vamos entender bem como é que são esses desafios, como é que é a carreira, para a gente chegar de repente numa solução que seja legal, né? Então foi um ano bem interessante de experimentação, de pesquisa e tudo mais. Cada conversa, né, trazia muitas coisas novas, aí, muitos aprendizados. Acho que era muito legal porque a gente tinha, dentro dos três, do time inicial, né, tinha um médico, então ele conhecia muito bem, ele tinha passado por aqueles desafios. E por outro lado tinha eu e o Gustavo, que não conhecíamos nada, então a gente estava meio que fresquinho, né, eventualmente fazendo perguntas ingênuas, né, ou questionando coisas que quem está dentro às vezes não questiona. Então acho que foi um ingrediente interessante, né, de empreender, ter esse time diverso aí, pelo menos em termos de formações. E aí basicamente depois desse um ano a gente lançou a Livance, né, o conceito, acho que muita gente chama de coworking, no começo a gente chamava de um consultório por assinatura, né, ou uma reinvenção do consultório. Tinha muito, né, o Netflix, então falava, pô, eu tenho Netflix por assinatura, né, por que não ter um consultório por assinatura? Então a gente entendeu muito bem que o desafio era, né, acho que a gente estava falando de todo médico no final é um empreendedor, mas ninguém sabe, né, estudou muito, né, estudou vários anos,
E aí depois se vê no mercado ali, quase que jogado Perdido, ali, né? perdido, A e gente aí o não que eu faço? aprende. Não teve nenhum curso de empreendedorismo, na faculdade ninguém ensinou, tem que fazer finanças, marketing, É. comunicação, tem que locar um espaço, tem que fazer um investimento, o custo fixo é muito alto, demora muitos anos, né, para, Para enfim, você você saber. conseguir alguma coisa, né? Para Uhum. começar, e aí você tem que ficar pagando para trabalhar durante muito tempo, então a gente entendeu que podia ter uma solução ah, mais fácil, mais simples, que pudesse fazer essa transição aí, que fosse mais fluida, né, vamos dizer assim. Então a gente lança um conceito, né, com uma assinatura, e aí, enfim, você conhece bem, a gente dá uma linha telefônica, tem uma secretária nossa que atende de forma personalizada, falando o nome, né, do médico, a gente dá um site, uma presença digital, e a gente começa a montar unidades, né, que são espaços que tem toda, né, uma, Uma uma pegada de infraestrutura. isso, uma pegada de tecnologia e de Sim. arquitetura, né, Uhum. que traz uma experiência para o paciente muito legal e Sim. também para o médico. E o legal é que, né, uma assinatura que dá direito a esses serviços e depois os profissionais podem usar os espaços pagando somente quando eles de fato têm um paciente, né? Então não fica aquele custo fixo É. que vai jogado no lixo e tudo mais. Então foi um pouco daí da trazer uma solução meio completa que trouxesse vários serviços Uhum. e que trouxesse a oportunidade de atender, mas só pagando conforme o fluxo de pacientes, né? Pelo uso mesmo, né? Eu acho que fazendo uma correlação entre as áreas, né? Eu acho que para vocês que são empreendedores, vocês não nasceram sabendo de que forma empreender. Então, como você disse, essa mistura de especialidades entre vocês três foi muito rica, porque isso trouxe um conceito completamente novo, né, de consultórios. Eu não me lembro de ter conhecido nada parecido com a Livance antes de começar com vocês. E realmente, para nós médicos, quando a gente se forma, é um mundo de possibilidades e são possibilidades cada vez mais difíceis. Por quê? É o que você falou. Nem sempre a gente tem paciente, nem sempre a gente vem de uma. Eu, pelo menos, não venho de uma família de médicos, então, para mim, né, eu me formei e me vi ali perdida no mundo de plantões. E a gente estuda, a gente quer fazer uma especialização para ter o nosso espaço, para poder ter tempo, né? A vida de plantão ela é muito puxada. Então, eu fiquei muitos anos como plantonista, me vi num momento que eu não estava feliz mais como plantonista e eu queria ter uma área de atuação em que eu me sentisse realizada. Então, eu até contei no primeiro episódio aqui do podcast como eu comecei a atender, né? Então, a minha jornada como médica recém-formada, residente e o sonho de ter um consultório. E foi aí que eu conheci a Livance. Então, foi muito estranho no começo. No começo eu até achei que era uma pegadinha. Eu falei, não é possível um lugar que tem todas essas coisas por um valor tão acessível, porque realmente a assinatura é algo que cabe no bolso de qualquer médico recém-formado. E falei, bom, vou testar, vou ver como é que funciona. E realmente, para quem está começando, e assim, eu ainda vou chegar na parte de que também não é só para quem está começando, para quem já é um médico experiente, lá é um lugar fantástico, porque tem absolutamente tudo. Então, a gente não entende de lidar com uma secretária, a gente não entende de cuidar de um espaço físico, recepção. Então, você tem que ter um investimento altíssimo para ter um espaço bonito, adequado, de acordo com as normas da própria vigilância sanitária. Você tem que ter um site, você tem que ter uma secretária, você tem que ter um Wi-Fi, enfim, são várias coisas que muitas vezes você fica procrastinando porque você não tem dinheiro e você não tem pacientes. E aí vira uma bola de neve, porque você não tem paciente, você continua sem dinheiro. E aí você fala, meu Deus, eu vou dar plantão para sempre. Então, quando, né, eu conheci o espaço, eu entendi que aquilo tudo funcionava muito bem. Porque quando eu não tinha pacientes, eu não tinha um custo fixo altíssimo. Quando eu, sei lá, precisava me ausentar por algum motivo, eu não tinha que ficar preocupada se estava tudo funcionando, né? Porque quando você vai embora, tem a moça que limpa a tua sala perfeitamente, tem a secretária que cuida de tudo para você. A recepção é muito bonita, então eu acho que isso chama muito a atenção do paciente, né? Chega num lugar todo tecnológico, com autoatendimento, né, um café, isso te valoriza como profissional. Então, você está pagando por uma experiência de trabalho muito rica. Então, para mim, foi muito, muito bacana. Até hoje eu tenho pacientes, né, então, não estou mais na Livance, hoje eu tenho meu consultório, mas até hoje eu tenho várias pacientes que quando chegam no consultório falam, nossa, doutora, mas e aquela clínica legal, bonita que você trabalhava? Eu falo, é a Livance, não estou mais lá.
Então, eu vi como aquilo uma oportunidade de mudar de área. Então, é aí que entra a parte do empreendedorismo, porque às vezes o médico ele espera condições perfeitas para tomar uma atitude. E a gente nunca vai ter as condições perfeitas, né, Cláudia? Eu acho que não só para o médico, mas para todas as áreas. Então, né, você, na área corporativa, ficou muito tempo e você não esperou ter as condições de tempo e possibilidades perfeitas. Então, eu acho que essa é uma grande característica da pessoa empreendedora. A pessoa empreendedora, ela não tem que saber fazer tudo e nem ter experiência com tudo, mas ela tem que ter a coragem de pesquisar, de estudar, de inovar e, se precisar, dar alguns passos atrás e para você tomar impulso e realmente avançar naquilo que você sonha. E no empreendedorismo existem alguns percalços também, né? Então, assim, a gente nem sempre está preparado. Você tem algum caso aí de algum percalço que vocês tiveram no começo, que você se questionou se estava indo no caminho? Olha, é difícil lembrar um específico, assim, mas acho que empreender é ter percalço o dia inteiro, né? O tempo inteiro tem um monte de coisa, tem muitas pequenas coisas que dão errado o tempo inteiro, e eu acho que o bom empreendedor é aquele que olha todo o erro como uma oportunidade de aprendizado, né? Então, assim, o dia inteiro a gente está meio que apanhando, enfim, tem coisas que a gente precisa fazer que a gente não conhece, então tem que estudar muito, tem que ouvir podcast, ler livro, conversar com outros empreendedores. Desde o começo eu sempre me aproximei muito de outros empreendedores, em geral, que estavam alguns anos na minha frente, né? Ou seja, não adianta eu falar com quem fundou uma empresa que faz 40 anos e que é enorme, né? Porque acho que o desafio vai estar muito distante, mas eu sempre procurei também estar próximo de empreendedores que estão alguns anos à frente, que eventualmente passaram por alguns daqueles desafios. Eu acho que tem muito isso é muito legal no mundo do empreendedorismo, né? Assim como acho que no mundo médico também tem muita troca e tal. Então, hoje, né, eu recebo também muitos empreendedores que estão mais no começo e vêm conversar. Então, acho que tem uma troca legal. Então, eu acho que é estar confortável com a incerteza, né, e com o erro constante e Saber entender que tá sujeito, né? que vai acontecer, né? É um salto no precipício ali, ou é um consertar o avião caindo. E acho que adquirir prazer por isso, né? Então, acho que eu, antes da minha carreira de investidor, e imagino que na carreira médica, você é muito treinado para acertar muito bem, né? Controlar, então você tem o protocolo, você vai seguir certinho e tal. E na hora de empreender, tem um nível de incerteza muito grande, né? Você vai começar um podcast, você não sabe quantas pessoas vão ouvir, se você vai ir bem no começo, se você vai convidar as pessoas certas, mas acho que o importante é a qualidade e a velocidade da evolução, né? E não da onde você está saindo, né? Eu acho que o treino para tudo leva a gente a uma melhor performance. Então, eu sempre bato muito nessa tecla. Eu, na minha profissão, eu nunca esperei as condições perfeitas para mudar a rota, né? Então, às vezes eu me via infeliz ou meio estagnada, então eu procurava oportunidades de mudar, sem esperar uma oportunidade perfeita. Então, eu acho que a grande dica, assim, que é válida para quem quer empreender é não ter medo de recomeçar, de errar, de pedir ajuda. Eu acho que muitas vezes a gente é muito orgulhoso de falar, eu já estou aqui num patamar, estou bem. Não. Pedir ajuda não significa fraqueza, significa que você é uma pessoa que está aberta a aprender cada vez mais. E o que você falou da troca, eu acho muito interessante, né, a gente falar sobre isso, porque na Livância, além dos consultórios que você atende e tudo mais, você tem um espaço ali para os médicos, enquanto eles não estão atendendo, e aí rola uma troca muito grande de informação, de indicação. Conta um pouquinho para o pessoal que não conhece como é que funciona esse espaço dos médicos. Legal. Acho que uma das coisas que o Fábio trouxe no início como desafio dos médicos era que o consultório, além de todos os desafios de custo, de gestão e tudo mais que a gente falou, é a questão que o consultório é algo solitário, né? Então você está ali sozinho e, pô, tem dia que está tudo bem, tem dia que não está, então assim, fica um ambiente um pouco solitário. E aí eu acho que o formato que a gente trouxe tira muito disso, né? Então, tanto de você estar com mais pessoas que eventualmente estão passando pelos mesmos desafios, pessoas que vão te trazer conhecimento, que vão trazer trocas, né? Então, nas unidades tem a recepção para os pacientes, tem os consultórios e tem esse espaço de coworking que é exclusivo, né, dos médicos, dos profissionais de saúde que ficam lá, tem livre acesso, então eventualmente mesmo que não tenha uma consulta, poxa, vai lá, vai conhecer gente, né? Tem o nosso time que está lá também sempre
disposto para apresentar. Então você fala, pô, eu queria conhecer alguém de tal especialidade ou da mesma especialidade, enfim. E aí eu acho que isso gera essa troca muito boa, né? A gente ouve diversos casos de profissionais que falam, pô, eu montei um grupo aqui de networking que a gente se indica e isso fez o meu consultório decolar, né? Sim. Porque eventualmente, e acho que isso está muito ligado ao empreendedorismo. Quando você começa, na verdade, você precisa do primeiro, você precisa do segundo. Quando a gente começou, a gente precisava trazer o primeiro médico, depois o segundo, né? Então, assim, não é, eu não preciso de 1.000, eu preciso de 10.000, você não precisa da agenda lotada de pacientes, você precisa de um para poder fazer um bom atendimento, porque um te traz uma oportunidade de trazer um segundo. Então, a gente vê muitas pessoas que fizeram esse networking ali, se aproveitam muito disso, a gente procura fomentar, fazemos eventos e tudo mais, e aí você vai construindo tua rede de relacionamento de um grupo de especialidades, vai criando confiança, os pacientes, como você falou, gostam muito de lá. Então ele foi lá contigo, ele já está muito propenso ele já confia em você, gostou do lugar, né? Em geral o pessoal gosta bastante. Sim. Então uma indicação, enfim, ali vai funcionar muito bem, né? Então você vai criando esse círculo virtuoso com que faz com que muitas pessoas saiam do ponto zero, que é muito difícil, e consigam ter um consultório de sucesso e transicionar do que você falou, que é o grande desafio dos médicos, que é ir para o plantão, porque paga bem, vamos dizer assim, né? Você sai ali, especialmente comparado com outras profissões, no começo de carreira você tem uma remuneração muito boa, e isso cria essa dicotomia que você falou, poxa, quando é que eu transiciono para algo que eu estou construindo alguma coisa de longo prazo, né? Porque quando você está no plantão, obviamente você está aprendendo, você está sendo remunerado, mas você não está construindo uma coisa de longo prazo. Você não faz o que é o seu, né? Você tá prestando um serviço ali, acabou, não é, por exemplo, eu dava plantão, eu não me sentia a doutora Caroline ginecologista. Não, eu fazia parte ali de uma equipe que, claro, é muito rico, né? Todo o conhecimento, toda a experiência que você ganha no plantão, mas eu não sentia que eu estava deixando um legado, né? Porque eu acho que a gente está aqui para deixar um legado para alguém, seja de conhecimento, de experiência, de bons momentos, enfim. E eu acho que o médico, quando ele se forma, o grande sonho é deixar um legado. O que a doutora Caroline quer deixar de legado para quem passou pela vida, para quem conheceu, para quem se relacionou. Então, eu acho que essa troca, eu já falei aqui em outros episódios que eu acho que o que eu mais gosto de fazer como médica é ser uma boa ouvinte. Então, no plantão, eu não tinha tempo de ser uma boa ouvinte. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Então, o meu legado é ser uma boa ouvinte e, através de uma escuta ativa, conseguir ajudar essas pacientes ou essas mulheres que, né, agora assistem e escutam o meu podcast a tomar melhores decisões, a pegar exemplos de casos para tomar uma atitude, tomar decisões, enfim. Então, eu sentia que o momento da mudança era quando eu não... No plantão, eu já sentia que eu não estava produzindo aquilo que eu queria produzir. Então, eu acho que esse foi a minha virada de chave para realmente querer empreender. E eu vejo muitos colegas também, né, médicos, que se encontraram no conceito do coworking. Essa troca de experiência, de especialidades, porque realmente eu acho que a palavra totalmente é solitário. O consultório é solitário. Então, às vezes, você quer discutir um caso, você não tem com quem discutir o caso, você quer uma opinião diferente, ou você quer bater um papo, tomar um café, e você está sozinho lá. Então, perde-se muito nesse modelo de consultório tradicional. E é aí que eu quero chegar quando eu falo que o modelo do coworking não é só para o médico que está começando, mas para o médico experiente, o médico já renomado, que já está ali, né, no auge da carreira. O coworking continua sendo um lugar muito válido. Até hoje, né, eu brinco que eu sinto muitas saudades da Livance, porque momentos que eu vivi lá, coisas que eu aprendi, as trocas que eu tive, hoje em dia eu não tenho no meu consultório. Então, eu acredito que sim, que é um espaço, não só para os médicos, mas para os outros profissionais da saúde, muito rico, em que você ganha muita experiência. E a praticidade também, né? Então, assim, você quer viajar, quer tirar férias, o coworking está lá te esperando para o dia que você voltar, né? Então, também você pula muito desses desconfortos de ter o seu próprio negócio. Então, é o aluguel da sala, é a limpeza, é o insumo. Então, por quê? Lá é muito organizado. Eu nunca tive problema de faltar qualquer tipo de material. E, às vezes, no meu consultório, em que eu sou administradora, nossa, eu falho miseravelmente em várias coisas. Então, é mais um ponto positivo do coworking médico. A gente fala muito
que o médico ele tem que focar na gestão da carreira e não na gestão do consultório. Né? Porque gestão do consultório é isso. Preciso comprar espéculo, preciso deixar gases, preciso deixar água ou café, não pode faltar, né? Sim. A experiência do paciente tem que estar perfeita. E a gente fala que a gente vem para deixar a gestão do consultório, né, na nossa mão e para que o médico possa pensar na carreira. Porque, enfim, o médico não foi treinado para isso, né? Então, poxa, o que você quer ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é o que você está começando a fazer hoje, né? Então, assim, onde que a pessoa, o profissional parar para pensar onde que ele está hoje, é fruto de decisões que foram tomadas há 5 ou 10 anos atrás, né? Então, quando que ele parou de fazer plantão, ou quando que alocou um tempo para fazer isso, ou quando que pensou em, poxa, será que eu vou fazer uma subespecialização porque eu preciso criar, né, um diferencial? A gente fala muito que antigamente você tinha muito menos médicos no país, ser médico era um diferencial, né? Hoje em dia você tem que ter um diferencial, criar um diferencial. Você tem cada vez mais médicos. Então você precisa pensar nisso, como que você vai se posicionar, qual que é o tipo de paciente que você vai conversar, como que você vai chegar neles, você vai fazer networking lá na Livance, você vai ter um Instagram ativo, como que você vai se comunicar, né? Qual que é a tua, né, como é que você se identifica. Com certeza você tem pacientes que te procuram porque também se identificam com você como pessoa, né? Então, o que você gosta de fazer. Então, sei lá, tem um médico lá que é esportista e aí o paciente mais esportista, tem o outro lá que é vegano, endócrino é vegano, vai vir o paciente. Então, você tem que entender como é que você vai se posicionar e parar para pensar nisso. E aí eu acho que a gente alivia o tempo que seria gasto com outras coisas para que possa ser gasto... Com essa produção, né? Com essa estratégia, né? Sim. E acho que você falou um negócio legal também, do tempo, né? Que você gosta de ser um ouvinte. Acho que todo bom médico, toda boa médica tem que ser bom ouvinte. E aí, para isso, você precisa ter tranquilidade no dia a dia de tempo para fazer um bom atendimento. E um dos pontos que a gente identificou lá atrás é que o excesso de custo de um consultório muitas vezes fazia, né? E acho que ainda faz com que os médicos acabam atendendo em pouco tempo, né? Porque você precisa atender um volume grande para as contas fecharem. E aí você acaba atendendo muita gente muito rápido e não consegue ser uma boa ouvinte, entregar um bom atendimento, que acho que é o que o médico quer quando ele resolve ser médico, estudar tudo aquilo ali, é para entregar, né, um bom atendimento. Então a gente entendeu também que tirar esse custo fixo, transformar ele em custo variável, a gente ia dar uma tranquilidade para o médico atender com o tempo, né, então poder realizar um bom atendimento, uma boa escuta. Então acho que foi combinando vários desses desafios aí que você trouxe para que a gente pudesse tentar, acho que devolver a tranquilidade, né, dos médicos atenderem com calma e entregar uma boa medicina, né? Sim. A gente não aprende nada disso na faculdade, né? De como gerir o próprio negócio, a gente não entende muito de finanças no começo, a gente não sabe cobrar, a gente ainda vive numa cultura de que o médico, nossa, não pode cobrar, medicina por amor, você fez um juramento. Então, assim, a gente inconscientemente se cobra muito nessa questão do ganhar dinheiro. Então, isso é algo que eu venho trabalhando na minha vida pessoal, inclusive, porque a gente se sente sempre na obrigação de prestar um serviço a alguém. Então, claro que, né, a gente demora um tempo para sair dessa zona de pensamento, dessa incumbência que não é nossa, para conseguir realmente ir para frente. E realmente, assim, eu já me vi várias vezes, e muitos colegas, eu converso muito com os meus colegas, de como, né, é o dia a dia e tal, e todo mundo passa, às vezes, por essas questões de estou preocupada com o insumo que acabou, a minha impressora não está funcionando, a minha funcionária está atrasada, né, minha assistente, enfim... paciente está atrasado, será que está chegando, será isso? Ou então, às vezes, o paciente manda mensagem que está perdido no meio do caminho. Nisso, você já está com a cabeça desse tamanho. Quando a pessoa chega na sua frente, você está tão, assim, cansada, tão nervosa de estar resolvendo tantas pequenas coisinhas administrativas que você realmente não consegue entregar o seu melhor, porque você está exausto. Então... esse modelo de atendimento tira todo esse peso da gente. E aí você consegue realmente ter cabeça para pensar em outras coisas. Então, você vai lá, faz uma boa consulta, você fideliza o seu paciente, então sempre o seu paciente vai voltar com você.
E você tem tempo realmente de pensar em outras coisas que você quer fazer. Então, não só, né, no trabalho. Então, você tem tempo de fazer uma atividade física, fazer sua comida, ter tempo, né, para o marido, para o cachorro, para o papagaio, coisa que você não tem quando você, né, tá ali no monte de plantão ou resolvendo coisas administrativas. Então, na minha opinião, esse peso, quando ele é tirado de você, você consegue realmente entregar muito mais. Você falou, né, dessa correria toda, e aí eu lembrei, no começo eu estava falando muito do desafio, né, de carreira e tudo mais, e acho que muito da origem disso o Fábio trouxe, era o desafio em especial das colegas médicas mulheres, né, porque muitas vezes você estuda ali 6 anos de faculdade, depois você ainda vai fazer uma especialização, e aí muitas vezes quando está pronto para ir para o mercado, muitas vezes já está perto de uma idade e está pensando em ter filho, tudo mais a maternidade. E se já é difícil no mercado corporativo, que as mulheres têm licença maternidade, imagina para quem é profissional liberal, que se parar de trabalhar, para de ter receita e continua tendo custo, né? Então a gente via que muitas vezes a mulher não dava esse passo, né? Porque se você falou que é difícil sair do plantão e tomar um risco, imagina ali se você está pensando de repente ter filho e tudo mais. A gente via que era um caminho muito mais difícil para as médicas mulheres, sendo que é interessante a demografia médica, a gente tem visto uma que a gente chama de feminização, né? Então quando a gente pega o dado da demografia acima, por exemplo, de 80 anos, é tipo 1% dos médicos são mulheres. E aí, conforme você vai descendo as faixas etárias, as mulheres vêm ganhando espaço. Ali na faixa de 40 a 45 anos é igual, e abaixo disso, as mulheres são maioria. Sim. E aí, né, tem isso. Uma vez eu vi uma palestra do fundador do RAP, e aí ele falava que a típica cliente do RAP era uma mulher, um filho pequeno, né, que não tem tempo para perder, que está trabalhando, que está fazendo essas 10 coisas ao mesmo tempo que você falou. Sim. E aí, para a gente também fazia muito sentido isso, e tanto que hoje a maioria, né, dos profissionais que estão na Livance são mulheres, que estão em 200 lugares ao mesmo tempo, fazem um monte de coisa, são muito práticos, precisam dessa praticidade, né? Obviamente os homens também precisam, mas é interessante cada vez mais ver o número de médicos sendo dominado pelas mulheres, que tem essa loucura do dia a dia e tudo mais. Então é interessante. A gente até criou um programa lá que a gente chama de mensalidade maternidade. Então quando a mulher vai ter filho, ela pode acionar e ela fica durante alguns meses pagando um valor menor ainda. Então uma forma da gente incentivar já. Mais de 100 mulheres já ativaram esse benefício. E a gente ouve muitas vezes que fala, poxa, se não fosse o modelo da Livance, talvez eu não teria começado a atender, eu ia esperar ter filho e não sei quando e tal. E aí o primeiro passo fica mais fácil e ela fica com o consultório funcionando mesmo nos primeiros meses de maternidade. Às vezes quer ir um dia lá, né? Pô, quero ir conectar com os outros colegas, quero fazer um atendimento ou outro. Então, assim, o consultório continua aberto e acho que até psicologicamente faz muito bem, né? Um momento desafiador ali. Então, acho que tem nesse aspecto um propósito bem legal conectado com por que a gente montou. E é legal ver hoje isso na prática, né? De fato, fazendo muito sentido, né? Nossa, muito legal. Cláudio, queria te fazer uma pergunta. Você tem alguns casos de sucesso que você queria compartilhar aqui com a gente? Legal. Assim, é difícil talvez abrir, né, alguns nomes. Acho que o bom é que eu estou sentado na frente de um dos casos de sucesso, né? Que é você. E acho que certamente você conhece vários casos aí que acho que você cresceu junto com outras pessoas. Eu lembro um caso interessante. Você mencionou um pouco, né, que a Livance acho que não é só para médico início de carreira. E a gente tem um caso legal do Dr. Hélio, que foi o primeiro, foi lá no começo, mas foi o primeiro médico já, talvez numa fase mais avançada da carreira. Na época ele tinha 62 anos e ele tinha um consultório dele, fazia 30 anos, próximo ali da nossa primeira unidade na Avenida Angélica, e ele estava muito cansado. Ele fala isso, né, tem depoimento dele no nosso YouTube e tudo mais. E ele fala que ele estava ali tendo que praticamente trabalhar para pagar os custos subindo, né, e o valor de consulta não correspondendo. E ele queria não ter que ficar assim refém do consultório e ter que trabalhar praticamente todo dia, não podia tirar férias, porque senão, né, o custo era muito alto. Ele acabou encontrando a gente. Ele fechou o consultório dele de 30 anos, ele tinha prontuários físicos, ele tinha 20 mil fichas físicas. Nossa. A gente ajudou ele a digitalizar isso e ele migrou. Ele está lá no começo, então ele está praticamente faz 6 anos com a gente. Que legal. E ele fala que é a casa dele, que é o consultório dele, que os pacientes adoram, que ele adora, que foi a solução que ele encontrou. Ele indicou vários colegas dele, então assim, foi o primeiro caso ali, foi no 3º mês da Livance, né, de alguém que não estava no começo da carreira. Então é muito legal, e a gente tem vários casos de pessoas já com 20, 30 anos de carreira, e acho que isso está linkado um pouco no tema aqui, né, de empreender, que muitas vezes
procurar uma solução diferente. Ele mesmo falou que, poxa, antes ele precisava da secretária para fazer tudo, e hoje ele fala que, poxa, ele olha no aplicativo e ele sabe o que ele tem naquele dia, ele sabe que se é um paciente que eventualmente demora um pouco mais, ele bloqueia um horário ali para a secretária não agendar, e ele fala, pô, eu faço isso no aplicativo. Então, assim, ele falou, poxa, eu ganhei uma autonomia, uma liberdade né? que, né, e a gente vê muitas vezes que esses profissionais já numa fase mais avançada, às vezes tem um pouco de receio, fala, poxa, mas como é que eu vou lidar com tecnologia? E a gente vê que no final muitos deles se jogam e aí para eles é mais legal ainda, né? Porque além de toda que a gente falou para o profissional início de carreira, para eles ainda tem uma mudança de mentalidade, de se sentir bem. Sim. Eu sempre gosto de dizer que idade não está relacionada à data de nascimento, está relacionado à mentalidade, ao espírito, né? Então, assim, tem gente que já nasceu velho e tem gente de 70 anos que está inovando, está se reinventando. Sim. E acho que voltando no ponto, né, do networking e tudo mais, é muito legal ver esses profissionais, eventualmente, que estão no auge da carreira, muita experiência, trocando, né, com os mais jovens e tudo mais. Eu lembro uma vez uma médica veio me falar, poxa, tem um professor meu da faculdade que era quase que um ídolo meu, e pô, ele atende aqui, eu atendo no mesmo lugar que ele. Muito legal. E aí acho que o ambiente cria uma abertura maior, né? Porque às vezes o consultório sozinho, ou o hospital é um ambiente um pouco mais sério, mais travado. E ali acho que pela própria dinâmica da arquitetura, da tecnologia e de como a gente criou, acho que cria um ambiente mais aberto. Então essa troca é muito legal. Acho que um ajuda o outro. Tem um caso legal, né, da Débora Lestinge, ela é uma nutricionista, ela é a primeira profissional que entrou na Livância, número 1, assim. Eu lembro que o site estava quase pronto, nem estava 100% pronto, eu estava tomando café da manhã em casa, uma segunda-feira, 15 para as 8 da manhã, tocou meu celular, né, no começo o telefone do site era o meu celular, e aí eu atendi, né, falando oi, ela falou, é da Livance, eu falei, né, e aí a gente começou a conversar, ela foi visitar, e aí 2 dias depois ela fechou, então faz mais de 6 anos que ela está lá. Ela tá até hoje, ela tá né? até hoje, a carreira dela decolou, ela deu entrevista ano passado na televisão, agradeceu a Livance, e ela conta, né, recentemente ela contou num vídeo como isso ajudou ela a poder enfim, pagar coisas para a família dela, como o impacto na carreira dela foi para além do benefício para ela, realizou uma série de sonhos e que ela pôde avançar, acho que talvez 15 anos em 3, 4 anos. Sim. É interessante ela falar em um determinado momento que ela atendia em 6 unidades, né? Então isso acho que é um benefício legal que a gente não falou. Hoje a gente tem 14 unidades espalhadas por São Paulo, uma em Campinas, que você conhece bem, e 2 no Rio, e aí os profissionais têm a possibilidade de atender em todas, né? Então acho que essa mobilidade também é muito legal, porque no final o médico, o profissional de saúde está em 10 lugares ao mesmo tempo. Sim. E ela comentou que num determinado momento, como estratégia, ela estava com a agenda aberta em 6 regiões diferentes. Ela falou, poxa, isso me ajudava muito a conseguir uma indicação, porque as pessoas sabiam que tinha uma Débora nutricionista atendendo em 6 regiões. Então você aumenta muito mais a chance seu leque, de né, você conseguir o paciente. Ela falou, hoje ela atende só em 2 lugares, porque ela já está com a agenda cheia. Sim. Ela falou, hoje eu não preciso me movimentar tanto, então ela pode privilegiar mais o dia a dia dela, mas num determinado momento essa possibilidade de atender em vários lugares fez com que ela acelerasse esse crescimento. Sim. Eu acho que isso é muito legal. Tem um dado interessante, no Brasil, mais de 82% dos médicos atendem pacientes em pelo menos 2 endereços diferentes, mais de 40% atendem em 3, 4, 5, né? Parece que estão em 10 lugares ao mesmo tempo, então conforme a gente vai abrindo novas unidades, os profissionais vão podendo atender em todas. Então, entra no aplicativo, fala, quer saber, eu vou abrir uma agenda lá numa região, não tem custo nenhum, só vai ter o custo se tiver um paciente. Então é muito legal isso para, de fato, testar novas regiões, testar o público, né? Então, pensando o médico como um negócio, quanto mais cobertura geográfica você tiver, mais chance de estar perto de um potencial paciente, né? Você abrange ali a sua área de atuação. E uma coisa que eu acho muito legal da Livance é claro, além da estrutura, que é super moderna, tudo muito bonito, a comunicação. Então, o paciente chega, ele vê lá um espaço super bonito, super moderno, mas não é um nome, né, de uma clínica. Então, o médico, ele se sente no seu próprio consultório. Isso é muito legal. Então, não estou trabalhando na clínica de ninguém, estou trabalhando no meu consultório. Então, isso faz com que o médico se sinta com um poder muito grande de transformação e de crescimento, porque ele está num lugar que ele tem um potencial gigantesco se ele souber explorar. Então, como você falou, essa liberdade geográfica, esse monte de unidade, de espaço. Então, você vai ali, no começo, garimpando os seus pacientes e depois você vai nichando o que você quer. Então, até vou citar, né, como que a Livance foi uma virada de chave na minha vida por 2 vezes. Então, a primeira vez foi nessa fase da transição dos plantões. Eu queria parar de dar plantão e eu comecei a trabalhar numa grande clínica.
na parte da estética íntima, né, que ainda é uma das minhas áreas de atuação, além da terapia sexual. Eu comecei a trabalhar nessa grande clínica, muito bonita, muito famosa, e era uma clínica gerida por homens, e eu não consegui me desenvolver lá dentro. Como eu era mais nova, eu estava começando, como a estética íntima ainda era algo muito assim, ficava meio que na nuvem, as pessoas não entendiam muito. Então, eu fui uma das primeiras médicas a trabalhar ativamente ali com o laser de CO2 no consultório, estética íntima, quebrar vários preconceitos, vários tabus que envolvem, né? Então, assim, naquela época eu já era muito corajosa, mas ao mesmo tempo eu estava começando. Então, muitas vezes eu me sentia intimidada por essas pessoas e eu não consegui crescer mesmo dentro daquele espaço que tinha um nome muito forte na época. E então a Livance foi esse momento em que eu consegui ir para algo que era meu, né? Então o médico pode chamar a Livance, né, de seu, né? Enfim. Então isso me deu um fôlego, me deu uma coragem, porque eu fui muito bem acolhida por todo mundo, né? Por vocês, pelo Fábio, pelas meninas, né? Então lá no comecinho, a Mandinha, a Perla, a Kátia, nossa, essas meninas passaram vários perrengues comigo no começo, porque estava todo mundo começando, e elas, não, vamos lá, a gente consegue, a gente te ajuda, a gente isso, a gente aquilo. Então isso foi me dando tanta força, tanta vontade, eu falei, eu posso. E realmente, né, como a gente estava conversando antes do podcast, já fiz mais de 1.500 cirurgias íntimas, não, quase isso, né, mais de 1.400 cirurgias íntimas, e grande parte desses procedimentos foram feitos na Livance, porque realmente a Livance me deu esse espaço, e sim, eu acho que esse episódio hoje é uma forma de agradecimento muito profundo por tudo que vocês fizeram por mim. E se hoje eu estou onde eu estou, grande parte eu devo a vocês. Então eu sou muito grata mesmo. Então eu desejo que vocês cresçam cada vez mais, porque vocês são muito bons. E a segunda virada de chave na minha vida, que eu também devo muito a Livance, foi o momento que eu já estava bem, mas eu queria sair de São Paulo. Eu queria uma vida um pouco mais tranquila. E um dia eu fiquei sabendo que vocês abriram uma unidade em Campinas, que é uma cidade que eu moro hoje, né? Eu amo Campinas. E daí eu falei pro Anderson, meu marido, eu falei assim, vamos tentar? Ele, você conhece, né? Ele todo empreendedor Vamos que também. vamos, né? Vamos que só vamos. Aí a gente abriu uma agenda na Livance de Campinas. Foi maravilhoso, né? Nossas meninas de lá também incríveis. E foi a partir dessa oportunidade, porque eu também não queria arriscar comprar uma sala ou alugar uma sala, ter um custo fixo de consultório, sendo que eu não tinha as minhas pacientes de Campinas e região. As minhas pacientes estavam em São Paulo. Então, para eu poder, né, fazer essa transição de carreira de novo, a oportunidade que eu tive lá foi fundamental. Então, eu demorei mais ou menos aí uns 2 anos nessa transição, né, de pacientes de São Paulo para Campinas, e hoje eu estou exclusivamente em Campinas porque eu tive essa oportunidade. Então, hoje eu atendo pacientes que viajam de São Paulo para Campinas, atendo as campineiras, atendo as meninas da região, e atendo, né, as pacientes de outros estados, enfim. Então, foi muito legal, e eu acho que isso não acontece só comigo, isso deve acontecer com muitos médicos, esse empurrão que a Livance dá, essa oportunidade que vocês dão, para a gente realmente conseguir bater as asas e empreender, porque como a gente falou desde o começo, né, empreender nunca é sozinho, você precisa de outras pessoas. Então, eu comecei empreendendo junto com o Anderson, né, meu marido, então ele que foi me ajudando nesses primeiros passos. Então a gente está aí sempre reconstruindo os nossos modelos de atendimento e áreas da minha carreira. Então agora que eu estou focada, né, na sexualidade, na terapia sexual, a gente está criando coisas novas. Então esse podcast é um território novo para mim, eu tô começando agora, então é muito legal. Então, poder contar com pessoas, né, como vocês, para mim, não tem preço. Então, assim, eu acho que o que eu queria deixar, né, assim, de recado para as pessoas é que, às vezes, você pode achar que você não cabe num lugar e que você não é talentosa, que você não é suficiente, que você não vai conseguir progredir. Mas, muitas vezes, você está só no lugar errado.
ou com as pessoas erradas. Então, a partir do momento que você não está confortável numa situação, você tem oportunidade de buscar coisas novas e oportunidades boas, pessoas boas, né, empresas idôneas, elas vão existir sempre. É só a gente ter coragem e se aliar às pessoas que realmente acreditam em você e no seu potencial. Então, é muito isso. É muito legal ouvir isso, porque acho que um dos grandes prazeres de empreender com a Livância é que a gente cresce junto com os nossos, né, clientes, os parceiros, como você. Então, você contou do teu crescimento e, na verdade, o teu crescimento é o nosso crescimento. Então, o sucesso, né, o seu sucesso era o nosso sucesso, né, e eu acho que a gente tem vários casos como o teu, assim, de sucesso, e acho que isso fez com que a gente também crescesse bastante. Acho que exemplos como o teu certamente inspiram outras médicas que vêm para a Livância, que crescem, que você traz, né? Acho que a gente cresceu muito com profissionais indicando profissionais, acho que isso é muito legal, já vem com, né, uma recomendação, já vem conhecendo alguém. Acho que você falou uma coisa muito legal do nosso time, né? Você mencionou aí algumas pessoas, né? A Amanda, a Perla, a Kátia. Acho que a gente também sempre teve muito isso no time dessa questão dessa missão e desse propósito de fazer com que os médicos consigam, né, tirar o melhor das suas carreiras e aquele profissional ali que estudou um monte e que tem um baita potencial, mas eventualmente ainda não desabrochou, que a gente possa ser esse estímulo. Então o time faz muito isso, né? Fala, poxa, mas tem um outro profissional que faz isso, traz exemplos, provoca, fala, deixa eu te mostrar o que esse outro profissional está fazendo. Faz as conexões entre faz os as conexões, pô, você tem que profissionais. conhecer não sei quem. Eu lembro uma vez que eu encontrei um ortopedista, foi até que na unidade de Alphaville, e aí ele falou para mim, nossa, eu conheci uma médica que ela me falou de uma subespecialização e eu estou fazendo um curso. Falou, só isso aqui já valeu a Livance, porque eu conheci alguém que me direcionou a carreira. Então, assim, acho que tem muito isso no time. Acho que essa nossa cultura, né, muito forte de servir o cliente, de querer ajudar, né, e do prazer que dá ver casos como o teu de sucesso, de alguém que entrou lá ali meio, né, tímida, falando, poxa, não sei se vai funcionar, a carreira é muito difícil, não sei se é para mim, não sei se eu vou conseguir. E aí depois a gente vê, enfim, né, as pessoas decolando, gente que, enfim, eventualmente mudou de cidade ou montou um consultório, e muita gente que está lá há 6 anos e fala, pô, eu não quero nunca sair daqui, porque aqui é meu lugar, eu me sinto em casa. Acho que o que você falou da questão do nome é muito importante, né? Então, a gente sempre falava que o ativo do médico, da médica, não é, né, o tijolo na parede. O ativo é a reputação, o nome e a confiança dos pacientes, né? Então, a gente desenhou a Livance para que ali não fosse uma clínica da Livance que o médico está atendendo, para que aquilo fosse o consultório da doutora Caroline, né? Então, assim, tudo é feito para isso. Então, quando o telefone toca, a nossa secretária atende consultório da doutora Caroline, o site é feito, né, doutora Caroline, lá na unidade a pessoa chega na portaria e fala, vou no consultório, doutora Caroline, não fala que vai na Livance, já está tudo automatizado com a portaria, eles, né, autorizam a chegada, faz um check-in no TOTA. Então, a pessoa não está indo numa clínica de alguém que você está meio que tentando pegar né, um espaço ali. Então, a gente está sempre valorizando o nome do profissional para que ele consiga crescer e criar esse ativo, né? Então, acho que essa parceria da gente cresce junto e o crescimento de um ajuda o outro, né? Quanto mais a gente cresce, a gente mais abre unidades, mais melhora a plataforma, fica melhor para o médico. Quanto mais o médico cresce, isso faz com que a gente tenha mais espaço para crescer. Então, acho que esse tipo de empreendimento, vamos dizer, ganha-ganha, que é bom para todo mundo, o paciente está feliz. Então, acho que isso dá muito gás para a gente seguir aí, né, dos desafios que é empreender, dos percalços que a gente encontra no dia a dia, para seguir, né, animado, querendo sempre fazer mais e melhor. Eu acho que essa mistura que vocês fizeram, né, disso que vocês oferecem para os profissionais, deu muito certo. Então, desde a estrutura, que é bonita, que é moderna, a tecnologia, o site, a secretária, as meninas do time que ficam lá te ajudando todo o tempo. Então, isso faz com que a gente cresça. E, por outro lado, eu acho que uma qualidade assim da Livance é a escuta. Você, né, eu sempre falo, escuta eu acho que é uma das características mais bonitas que uma pessoa pode ter, né? Você ser um bom ouvinte. Então, eu sempre fui muito ouvida na Livance, e não só eu, né? Vários colegas meus que trabalham lá, que atendem lá, e tenho certeza que com todos os profissionais que atuam na Livance, eles têm esse sentimento de serem ouvidos. Então, as sugestões que a gente dá, as melhorias que a gente pede, os feedbacks, a gente é muito acolhido. Então, isso dá um gás incrível para você querer continuar e querer sempre crescer. Então, é muito isso. Eu tinha um chefe meu que
Ele me falou que enquanto a gente está falando, a gente não está aprendendo nada, né? Uhum. Então, eu sou bem dessa teoria de ouvir bastante, né? É. Quando a gente está ouvindo, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. É. E acho que o empreendedor, a característica do empreendedor tem que ser essa, né? Tá sempre escutando, Pra sempre aprender. evoluindo, porque se tem uma certeza que a gente tem é que tem muito para melhorar, né? E sempre, acho que continuar isso, acho que a gente tem muito isso hoje. Depois de 6 anos, a gente chegou mês passado na marca de 6.000 médicos profissionais de saúde na Livance, né? Eu lembro no começo, né, para conseguir o primeiro, para conseguir o segundo, era uma vitória. Uhum. E a gente continua comemorando cada um como uma vitória, porque cada um é uma carreira, é uma vida, É. né? Uma História. história, uma expectativa de sair da clínica, do plantão É. e falar, pô, será que isso vai É. dar certo? É. Outro dia eu fui num evento de networking que a gente faz, em geral junta uns 15 profissionais ali, cada um conta um pouco da sua trajetória. E eu sentei lá para participar e tinha uns 3 ou 4 que tinham acabado de mudar de cidade. Uhum. E assim, estavam chegando em São Paulo e falaram assim, poxa, eu cheguei em São Paulo, Uhum. é a cidade da competição, da loucura, e aí, poxa, com todos os receios. E a pessoa falou, não, acabei de entrar aqui, mas eu tô me sentindo que eu tô com mais gente comigo, assim, né? Sendo Então, acolhido, né? sendo acolhido, É. então assim, a gente renova essa animação, esse pique, e acho que a gente tem a mesma quantidade de coisas para aprender que a gente tinha lá atrás. Sim. Acho que não perder isso É fundamental, né? né? Eu vejo que mesmo depois de todos esses anos, vocês mantêm, né, a mesma linha de ideais, de atendimento, mesmo não a mesma personalidade, mas o mesmo perfil, assim, né, do time que tá na Livance. Então eu acho que vocês aprenderam ali, né, pelo caminho das pedras, e vocês chegaram ali num sucesso mesmo. Não tem como falar que a Livance não é um sucesso e que seja cada vez mais um sucesso, porque vocês aprenderam com a ajuda de várias pessoas e vocês não pensam nos números, vocês pensam nos médicos, e é só por isso que vocês deram muito certo, porque vocês não perderam a humanização da empresa de vocês. Então, se hoje tem 6.000 médicos, é porque vocês cuidaram muito bem desses 6.000 médicos. Hoje em dia, o meu consultório não é mais na Livance, mas eu ainda sou membro da Livance, porque eu não consigo desgrudar da Livance. Então, estou lá em Campinas, eu sempre desço, vou tomar um cafezinho com as meninas, bato um papo com alguém, e eu sei que se um dia eu tiver uma emergência, alguma coisa que eu posso contar com a estrutura da Livance. Então, eu acho que é isso. Eu quero desejar cada vez mais sucesso para vocês. Estou muito honrada com a sua presença aqui hoje, que, né, vocês fazem parte da minha história e sempre vão fazer. E que a gente tenha mais momentos de bate-papo para a gente trocar essas ideias legais. Legal, eu que agradeço o convite. Para mim é uma alegria estar aqui. Acho que o que você falou da gente estar perto dos médicos, dos profissionais, acho que é uma característica. Eu adoro quando, né, claro que agora tem bastante gente, mas quando eu recebo WhatsApp, quando alguém quer conversar, né? Então, quando você me convidou aqui para vir, acho que é uma alegria estar em contato, ouvir, né? Ouvir os elogios, ouvir as críticas, os pontos de melhoria. Acho que estar próximo do cliente é sempre importante. Eu brinco lá com o time, né? Às vezes aparece alguém que quer montar alguma coisa meio parecida e tal, e o pessoal, tem gente que quer montar, quer copiar e tal. Aí eu sempre falo que o pessoal que quer montar sempre olha para o primeiro lugar, e o primeiro lugar olha para o cliente. Então a gente tem que estar sempre próximo do cliente, Sim. sempre conversando, Sim. né, interagindo, e acho que é legal ver diversos casos como esse teu aqui, né, que você está indo longe. Certamente a gente teve, né, acho que a nossa parcela aí, você falou que é uma grande parcela, mas a grande parcela certamente é tua. A gente sabe o desafio que é acordar cedo, batalhar, enfim, chegar onde você chegou. Então é uma alegria participar aqui desse teu novo empreendimento. Aí a gente se identifica com os empreendedores. No final, todos os médicos são empreendedores. Eles só não sabem. Só não sabem, mas a gente tenta facilitar, eles nos ajudam no nosso empreendimento, a gente ajuda, né, no de vocês, e acho que com isso acho que também o setor de saúde de uma forma melhora, né? A gente consegue transferir esse benefício todo, né? O que você falou, a médica está tranquila ali para fazer um bom atendimento, com calma, com tempo, isso transfere numa aderência ao tratamento, numa confiança melhor. Acho que essa multidisciplinaridade, essa indicação, muitas vezes você pega um tratamento mais rápido, já indica para alguém ali. Às vezes tem caso de alguém que sai no coworking, procura outro profissional e já repassa. Então acho que também tem muito desse desafio do setor de saúde, que acho que é um setor que está, infelizmente, num momento aí de muita insatisfação. Acho que as empresas estão insatisfeitas, os médicos estão insatisfeitos, os pacientes estão insatisfeitos, as empresas que pagam plano de saúde estão insatisfeitas. Então acho que a gente aos poucos tem conseguido, né, com o nosso lugar ao sol ali, ajudar também o setor de uma forma geral, repensar algumas coisas, quebrar alguns paradigmas, e a gente está muito animado para seguir em frente, chegar em novas regiões, criar, né, melhorias ainda mais. Sim. E acho que servir também como
como exemplo, inspiração para outros profissionais aí seguirem crescendo, porque no final saúde acho que é o que todo mundo quer, precisa, acho que está na prioridade número 1 de todo mundo. Então a gente fica feliz de poder empreender num setor que, apesar de tão difícil, né, acho que o propósito e a satisfação é tão grande, né? Eu acho que no final das contas o mais importante é o paciente, né? A gente está cuidando de seres humanos, então quanto melhores forem os médicos, os locais de atendimento, a atenção, essa multidisciplinaridade, quem se beneficia no final mesmo é o paciente, né? Então, assim, além de tudo, é algo muito bonito, né? É algo que a gente está construindo para várias pessoas. Então, que bom fazer parte disso. Muito obrigada. É isso aí. Eu que agradeço. Parabéns para você e para o Anderson aí, que está sempre por trás aí dos bastidores. Está sempre nos bastidores, aí, né? Ajudando a gente. Depois eu vou gravar um podcast com ele. Isso aí, tem que gravar. Falar sobre isso. Bom, gente, então estou finalizando o episódio de hoje. Quis contar mais um pouquinho sobre a minha história para vocês, para que eu possa, de alguma forma, incentivar, servir como exemplo, seguir como guia para quem está passando por um momento de transição na carreira ou na vida pessoal. Eu acho que o grande segredo da vida é a gente não ter medo de arriscar, de errar, e se precisar recomeçar, não tem problema, porque a gente está aqui para aprender. então eu também estou aprendendo aqui com vocês, com esse podcast, que é o meu projeto novo, e espero que vocês tenham gostado, e até o nosso próximo episódio.